Pedro Paulo, eu queria que você falasse um pouco, enfim, do Peng, do exército chinês, da participação na Coreia, tá? Eu queria que você desse uma luz aqui pra gente, porque esse é um assunto que os internautas brasileiros precisam estudar mais. Tá contigo aí. Tá, eu vou ser breve em relação ao Peng Dehuai, porque eu acho que tem muito mais coisa que as pessoas querem saber da atualidade chinesa, né? Porque tem muita desinformação correndo pelo Ocidente, né? Mas eu vou dizer uma frase do Peng Dehuai só, que define quem é o Peng Dehuai, e depois eu vou traduzir isso na participação do exército, dos voluntários chineses na Guerra da Coreia, né? Quando o Peng Dehuai chegou, tá, em Seul, os conselheiros militares soviéticos, né, e as autoridades da Coreia do Norte chegaram para ele e falaram: vamos empurrar os americanos para fora de toda a Coreia. E para quem não sabe, né, o Douglas MacArthur, quando começa a intervenção chinesa, está a 20 quilômetros da fronteira chinesa. E ele foi empurrado até para depois da fronteira original das duas Coreias, né? Os voluntários chineses conseguiram conquistar Seul. Aí ele chega e responde para os consultores: eu não me chamo Douglas MacArthur, eu conheço o tamanho das minhas pernas. Isso mostra a qualidade do pensamento dele. Ele sabia que ele não podia ir adiante daquilo. Ele já tinha feito demais com os recursos que ele possuía, né? Ou seja, era um cara extremamente realista. O Peng Dehuai, para quem não sabe, começou na Grande Marcha. Eu tenho a honra de ter estado na cidade que começou a Grande Marcha, que foi Nanchang, né? Nanchang fica mais para o sul da China, né? E existem 3 pessoas que foram indispensáveis para o sucesso da Revolução Chinesa. 4. Mao Zedong, na época a cabeça dele ainda funcionava, depois disso a sífilis atrapalhou. Xu Enlai, que era um diplomata fantástico. Lin Biao, que era um grande estrategista, e o Peng Dehuai, que era um monstro em termos de tática. O que é interessante observar é o seguinte: o avanço da China, tá, que começa lá no Rio, próximo ao Rio Yalu, lá na pontinha da Coreia, né? 20 quilômetros do Rio Yalu, e empurra até depois de Seul, tá, as forças do melhor exército na época, que se considerava o melhor exército na época, o exército dos Estados Unidos da América, que forneciam 80% das forças da ONU, mais até, né, debaixo de inferioridade aérea, né? É sensacional. Vocês têm que lembrar o seguinte: os voluntários chineses não utilizavam meios pesados, eles não utilizavam canhões pesados, eles não utilizavam nada que tivesse que empregar uma logística complicada. A artilharia dos voluntários chineses, e eles nunca tiveram mais de 400 mil voluntários no front, tá, era de morteiros. Aquele filme da Batalha do Lago é muito realista numa série de coisas, né? Os chineses utilizavam deslocamentos noturnos para conseguir se esconder da superioridade aérea aliada, né, da coalizão da ONU, tá? E é importante observar uma coisa: Mao Zedong tem um livro fantástico chamado Em Busca da China Moderna. Não queria que a Coreia do Norte invadisse a Coreia do Sul. Ele afirmava claramente
para o Kim Il-sung. Nossos países são muito novos e nós não podemos nos arriscar numa aventura dessas. O Kim Il-sung lançou a ofensiva dele contra a Coreia do Sul sem autorização do Stalin. O Stalin não queria isso, tem ampla correspondência a respeito disso, e o Mao Zedong, que perdeu o filho na Guerra da Coreia, também não queria. Tá? Então, quais eram as táticas empregadas pelo Peng Dehuai? Infiltração noturna, tá? E por isso que a ONU sempre achou, as forças da ONU sempre acharam que o exército voluntário era muito maior do que era, tá? Porque eles utilizavam pequenas infiltrações dentro das linhas aliadas durante a noite. Aí, quando as forças da ONU percebiam, tinham chineses na retaguarda deles, né? E, com o tempo, eles começaram a se acostumar com essas táticas. Por quê? Porque é óbvio que os chineses não tinham uma estrutura de comunicações sofisticada. Eles davam as ordens por apitos, cornetas, por gongos, né? E, por meio desses meios primitivos, os grupos se movimentavam. E a artilharia era basicamente de morteiros. É isso que é interessante observar. Ou seja, era uma força de infantaria extremamente móvel e leve. Tá?